Salve, minha rapaziada! Começa aquele resumaço do nosso querido canal Brawl Fogo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Lucas Fernandes, que tá lesionado. Vamos ver o que aconteceu com ele, quanto tempo ele pode ficar de fora por conta dessa lesão muscular. Lucas Perry, estreante nessa véspera. A gente tá quase ainda meia-noite publicando esse vídeo, então é véspera do Botafogo Goiás, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Júnior Santos. Também eu acho importante a gente falar um pouco sobre o Júnior Santos, que tá querendo ser um protagonista no Botafogo. Ele fez juras aí ao Botafogo, foi muito bacana. E, obviamente, a gente vai entrar em mais detalhes sobre quem é João Costa, o novo coordenador metodológico do Botafogo. A gente já falou um pouco sobre a função, o que é um coordenador metodológico, o que ele faz dentro de um clube de futebol. E agora a gente vai falar de quem é o João Costa, né? Então, vamos embora, rapaziada. Se inscreve aqui no canal Brawl Fogo, deixa o like, ativa o sininho. Cara, camisa linda do Eibar, né, cara, que eu tô usando. Ganhei essa camisa do Eibar da Espanha. E uma coisa que eu tenho visto aqui, cara, a galera tá comentando bastante. Eu já vi alguns comentários, eu sempre tô atento aos comentários de vocês, né, cara? Quando vocês não me tiram do sério, alguns de vocês, eu fico meio puto que às vezes o cara fala, pô, a Brownie tá levantando esse debate aí que Sul-Americana é melhor. Não, querido, eu tô falando que a Libertadores é melhor e que esse debate ele nem existe. Então, tem uns caras que parece que eles veem o vídeo ao contrário. Não sei se eles botam o vídeo de trás pra frente ou começam a falar do avesso aqui e o cara entende outra coisa, bizarro. Mas tem alguns comentários que eu me emociono, né, cara? Pô, vejo vocês comentando, porra, parabenizando lá pelas marcas que a gente conseguiu atingir no TikTok e tal. Pô, então vocês são sinistros. E uma outra coisa que eu vi, cara, que tem alguns caras que mandam mensagens aí, Brownie, eu queria divulgar minha marca, eu tenho uma empresa, eu tenho um produto, eu queria divulgar, como é que faz? Eu vou deixar meu e-mail comercial aqui embaixo, tá bom? Eu divulgo pouco ele aqui, isso é um erro que eu tenho, né? É um canal que a gente poderia divulgar muito, fomentar muito mais empresas, né? Fazer negócios e tal. Então tá aqui, ó, daniel.brownie@play9.com.br, Play9 que é a agência da qual eu faço parte. Então mandem mensagem para lá se vocês têm alguma proposta. Ó, Bruno, quero divulgar meu produto, a minha empresa, enfim, é isso, tá bom? Tamo junto. Seguinte, primeiro eu quero falar aqui um pouco sobre o Júnior Santos e o Lucas Perry. Júnior Santos podendo fazer a sua segunda partida como titular com a camisa do Botafogo, né? Na verdade, a sua segunda partida seguida, tá? Porque ele já foi titular lá no jogo contra o Juventude, na sua estreia, em que ele marcou gol. Eu achei muito bacana porque ele comentou, né, cara? Ele fez um comentário falando, pô, cara, eu vi o Dodô jogando e agora eu tô aqui no Botafogo. Eu olho pra minha página do Instagram, eu vejo que eu sou um jogador do Botafogo. Eu quero ficar por mais tempo, eu quero ficar no ano que vem, eu quero fazer história no clube e eu quero mostrar que eu posso render e que eu sou capaz. Eu acho isso muito foda, cara. Eu acho, assim, quando um jogador ele mostra que ele tá querendo render num clube, não apenas tá querendo fazer esse clube de trampolim, né? Eu acho que tudo é um negócio, né, cara? O clube quer usar o jogador pra subir de nível e o jogador quer utilizar um clube pra subir de nível também, não tem nada de errado nisso. Mas quando o jogador ele sente o tesão, o prazer de estar ali vestindo aquela camisa, é muito maneiro. Tá? Por isso que eu torço muito pelo Júnior Santos, acho ele um bom jogador e eu sou totalmente contra essa ideia de, Brownie, o Júnior Santos vai dar a volta por cima. Não tem volta por cima nenhuma, porque ele já chegou fazendo um gol na sua estreia, embora ele tenha perdido um gol na estreia que ele fez. Ele marcou um gol, né? Aí contra o Flamengo ele foi mal, verdade. Contra o Fortaleza ele entra bem, inclusive bota uma bola na trave. Contra o Coritiba ele joga muito bem. E agora ele tá tendo mais uma oportunidade, quem sabe, de jogar na ponta direita contra o Goiás, tá? Então não acho que é volta por cima. Eu acho que ele é um jogador que ele chegou agora, já tem um gol, já tem uma baita partida contra o Coritiba. E quem tá falando que ele não serve, que ele não presta, parte de uma torcida do Botafogo que é chata pra caralho, né? A gente sabe que a gente é botafoguense, a gente sabe, né? Então, eu torço muito pelo sucesso do Júnior Santos e acho que ele ainda vai contribuir. É um jogador ok, útil e que vai agregar, tem alguns bons atributos. E torço para que eles aflorem, tá bom? Lucas Fernandes, pessoal, a gente vai falar daqui a pouco do Lucas Perry fazendo a sua estreia, tá? Parece uma estreia de muita expectativa. Lucas Fernandes, o Lucas Perry, que é um goleiro que tá no top 3 aí de defesas de pênalti na temporada no Brasil, tá? E o Lucas Fernandes, ele tá lesionado, tá com uma lesão muscular, pessoal, já não enfrenta o Goiás, obviamente. É bem provável que ele não enfrente também o Palmeiras na próxima segunda-feira, tá? É uma lesão chata que ele teve, é uma recuperação um pouco mais longa, tá? Então, a gente tá falando aí de um prazo de 3 semanas, se você for colocar aí. Ele foi substituído, inclusive, no último jogo contra o Coritiba justamente por isso,
Né? Muita gente reclamou, ah, não era para ter tirado o Lucas, tá? Agora tá explicado, o cara estava machucado. Né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Lucas Fernandes machucado e o Botafogo parece que está tentando trabalhar para que ele volte contra o Avaí, o que também não é certo. Tá bom? No ruim mesmo, no pior cenário, ele volta contra o Internacional. Tá bom? Aí é uma lesão muscular chata que pode durar um mês de recuperação. Tá? Outra situação importante. Lucas Perry podendo estrear, Gabriel Pires podendo fazer seu primeiro jogo como titular, né? E o Lucas Perry podendo dar o seu cartão de visitas. E é aquilo, cara, se ele for bem, maravilha, cara. A gente mostra que a gente tem um goleiro aí dando um bom cartão de visitas. Tomara que ele não tenha que sofrer, né? Tomara que, se obviamente ele for exigido, né? Tomara que ele, né, faça ali cumpra o papel dele, consiga fazer uma boa estreia. Mas se ele não for exigido, melhor ainda, tá? Significa que a defesa do Botafogo vai trabalhar bem e o Botafogo vai conseguir protagonizar bons lances no ataque para vencer o jogo, certo? Mas o goleiro tá ali para isso, caso a defesa falhe, ele tá ali para fazer as defesas e tomara que o Lucas Perry faça uma boa estreia. Se por um acaso, bate na madeira já de uma vez, mas se por um acaso ele fizer uma estreia não muito convincente, tá? Eu honestamente acho que não é motivo para estardalhaço. Eu acho que é motivo para a gente entender que ele está chegando agora, que ele é um jogador jovem, que ele está voltando a atuar por um clube de uma dimensão nacional, um clube grande, um clube de torcida de massa. Antes ele estava no Náutico e foi um momento em que ele aflorou, conseguiu mostrar do que ele é capaz, né, coisa que ele não conseguiu fazer no São Paulo. E tomara que ele não sinta essa pressão psicológica no Botafogo. Mas se ele sentir, tudo bem, paciência, volta o gatilho, daqui a pouco ele volta de novo, melhora e assim vai. Goleiro é desse jeito que trabalha mesmo, tá? E agora a gente fala um pouco sobre o João, pessoal. João Paulo Costa, ou João Costa, para ser mais breve. Quem é o novo coordenador metodológico do Botafogo? E o que é um coordenador metodológico? Tá legal? O coordenador metodológico é aquele cara que ele vai fazer todo mundo dentro do departamento de futebol do Botafogo, dentro das categorias e das modalidades de futebol do Botafogo, categorias de base, mirim, juvenil, sub-15, 17, 20, Botafogo B, sub-23, feminino, profissional, feminino base, masculino, profissional, todo mundo falar a mesma língua futebolística, tá? Todo mundo falando a mesma língua, tá bom? Jogando do mesmo jeito, tendo o mesmo método de treinamento, se adaptando à mesma instrução de treino, se adaptando à periodização tática, se adaptando ao mesmo aspecto físico, técnico, tático, psicológico, todo mundo que vai ser um único jeito de treinar, se adaptar, jogar e viver o futebol, ter o seu DNA de futebol, que é o Botafogo Way. Tá? E quem é o João Paulo Costa? Para a gente poder entender o que foi uma matéria completinha que foi muito bem feita pelo blog da redação do Fogão Net, tá? E a gente vai ler aqui alguns trechos. Formado em Educação Física pela Faculdade de Motricidade Humana, então é um cara que ele é muito, dessa área humana, ele é um cara que ele é muito dessa área de entender o corpo humano e a mente humana também, isso é muito importante. É um profissional muito respeitado em Portugal e atuante na área acadêmica, que é justamente onde um cara que vai trabalhar com metodologia tem que ser bom. Nas academias, né, nas escolas, nas aulas, na teoria, né, isso que é o mais importante. Atuando como professor adjunto na Escola Superior de Desporto do Rio Maior, em Portugal. É constantemente convidado para debates e conferências sobre teoria do futebol no continente europeu. Além disso, o profissional tem no currículo aulas ministradas para os cursos de técnico da UEFA para as categorias B e C. Lembrando que ele tem a licença Pro, tá? Ele é um crânio do futebol, então ele é um professor, né? Sabe o curso que o Guardiola faz, que o Mourinho faz, né? Que o Klopp faz? Então, o nosso camarada João é um dos professores, tá? Então ele é realmente um crânio, tá? Nessa parte teórica do futebol. É um cientista, né? Vamos colocar assim. E ele também tem contribuições à Federação Portuguesa de Futebol como membro do grupo de estudos de plano de desenvolvimento estratégico para o futebol feminino. Então trabalhou diretamente para a metodologia do futebol feminino de Portugal, por exemplo. Então realmente é um cabeça, tá? Apaixonado pelo jogo e pelo compartilhamento do que ele pede e entrega. É como ele se define no LinkedIn, tá? Dentro de campo, né, quais são as experiências dele treinando? Ele foi treinador das categorias de base do sub-8 até os profissionais. No Benfica, por exemplo, ele trabalhou de 97 a 2005, ele foi treinador das categorias sub-11, 12, sub-14 e sub-15.
Depois ele trabalhou 3 anos no Sporting. Ele foi coordenador técnico das escolas de formação do clube e também colaborou para a área de internacionalização da base do Sporting. Inclusive, a gente está vendo aí que o Sporting vem cada vez mais, né, tendo bons fluidos aí na questão das categorias de base e desenvolvendo o seu bom futebol e a formação de atletas. Tá? Ele também colaborou na área de internacionalização da base e ainda foi coordenador técnico e assistente de base do Oriental de Lisboa e olheiro e auxiliar do Estoril de Portugal. Estoril, que é o clube que hoje está atuando o Erisson. Na categoria profissional, Costa trabalhou também como assistente técnico do Olivais Sul, clube no qual iniciou sua carreira e foi treinador do Libolo da Angola, pelo qual conquistou títulos de Liga Nacional, Copa da Angola e Supercopa. Então ele foi um cara que ele foi campeão nacional lá em Angola, né? Inclusive sendo campeão ali, digamos, de uma tríplice coroa, né? Se a gente for parar para pensar. Ele possui as licenças Pro e CAF-A da Confederação Africana. CAF-A da Confederação Africana e o UEFA Pro, né? Que são as duas chancelas, né, máximas, respectivamente falando, de cada continente da África e da Europa. Então o cara é literalmente um crânio e ele vai conseguir desenvolver isso dentro do Botafogo. A gente tem um cara que ele tem uma experiência internacional, tá legal, no futebol, dentro dos modelos teórico e prático, acadêmico e campo, tá bom? Então, gente, o que vocês forem imaginar é com vocês, tá bom? Estamos em boas mãos. Um abraço, tamo junto e fui.